Abri a gaveta da escrivaninha para procurar o carregador antigo do celular e encontrei um envelope pardo que eu não reconhecia. Não tinha remetente. Só meu nome escrito à caneta, com uma letra apertada, nervosa. A primeira coisa que senti não foi curiosidade. Foi um aperto seco no estômago, daqueles que não avisam. Sentei na cama antes mesmo de abrir. O quarto estava em silêncio. Minha esposa ainda não tinha voltado do trabalho e o ventilador fazia aquele barulho irregular que sempre me acalmou. Naquele dia, não adiantou. Dentro do envelope havia cópias de extratos bancários, meus. Ou melhor, de uma conta que estava no meu nome, mas que eu quase nunca olhava. Uma conta antiga, aberta anos atrás para facilitar um negócio da família. Reconheci os números, reconheci o banco. O que eu não reconheci foram as movimentações, transferências altas, regulares, sempre nos mesmos dias do mês. Valores que não combinavam em nada com a vida que eu levava. Meu salário entrava ali, sim, mas saía rápido, como sempre. O problema era o que entrava além dele. Passei as folhas uma a uma, com a respiração curta. No rodapé de algumas, havia anotações feitas à mão, datas, iniciais e um nome repetido mais de uma vez, escrito com a mesma letra do envelope. Meu cunhado. Fiquei olhando aquilo por um tempo que não sei medir. 10 minutos? Uma hora? Só sei que em algum momento eu percebi que estava suando frio, mesmo com o ventilador ligado direto em mim. 17 anos de casamento. 17 anos convivendo com aquela família. Almoços de domingo, churrascos improvisados, favores trocados sem muita conta. E aparentemente, 17 anos de uma confiança que agora parecia uma piada mal contada. Levantei e fui até a cozinha. Abri a geladeira sem vontade, só para fazer alguma coisa com as mãos. A luz branca bateu nos potes, organizados pela minha esposa naquela manhã, tudo no lugar, tudo aparentemente normal. Foi isso que mais doeu. Voltei para o quarto e espalhei os papéis sobre a cama. Comecei a fazer contas. Meu cérebro sempre foi bom com números, ruim com pessoas. Somei valores, comparei datas, cruzei informações. Quanto mais eu avançava, mais claro ficava que aquilo não era um erro, nem um favor isolado. Era um padrão. Alguém vinha usando meu nome, minha conta, minha assinatura ou algo muito parecido com ela. E não era alguém de fora. Ouvi a porta da frente bater. Meu corpo inteiro enrijeceu. Não tive tempo de esconder nada. Minha esposa entrou no quarto, ainda tirando o sapato, falando sobre o trânsito, sobre uma colega do trabalho que tinha sido demitida. Falava, e eu só conseguia olhar para a boca dela, se mexendo, pensando em como eu nunca tinha desconfiado de nada. Fernando, ela disse, quando percebeu os papéis. O que é isso? Peguei um dos extratos e estendi para ela sem dizer nada. Observei o rosto dela mudar enquanto lia. Primeiro confusão, depois reconhecimento. Depois algo que eu não consegui identificar de imediato, mas que me gelou mais do que qualquer outra coisa. Onde você arranjou isso? Ela perguntou. Não foi o que é isso? Não foi isso não faz sentido. Foi onde você arranjou isso? Estava na gaveta, respondi. Quem colocou lá? Ela demorou um segundo a mais do que o normal para responder. Deve ter sido o Marcos, disse, referindo-se ao irmão dela. Ele estava aqui semana passada, lembra? Talvez tenha se confundido. Confundido. Aquela palavra ficou suspensa no ar entre nós. Confundido com dezenas de milhares de reais passando pela minha conta? Você sabia disso? Perguntei, mantendo a voz baixa com esforço. Ela sentou na beira da cama, evitava me olhar diretamente. Não desse jeito, disse. Mas eu sabia que ele usava a conta para algumas coisas. Era temporário. Você sempre ajudou ele, Fernando? Sempre ajudei. Aquilo bateu forte. Sim, eu ajudei. Emprestei dinheiro, assinei como avalista,
Dei conselhos que nunca foram seguidos, mas nunca autorizei aquilo, nunca daquele jeito. Isso aqui não é ajuda, eu disse. Isso é outra coisa. Ela suspirou, como se estivesse cansada de uma conversa longa que eu só estava começando. Não faz disso um drama, falou. A gente resolve em família. Família! A palavra que sempre fechava qualquer discussão. A palavra que justificava silêncio, engolir sapo, fingir que não viu. Eu olhei de novo para os extratos e tive a sensação estranha de estar lendo a história de outra pessoa, não a minha. Há quanto tempo você sabe? Perguntei. Ela não respondeu de imediato. Olhou para as mãos, mexeu na aliança. Faz um tempo, admitiu. Mas ele prometeu que ia regularizar. Você sabe como ele é. Eu sabia, sempre soube. E talvez esse fosse o problema. Levantei devagar. Senti uma pressão estranha no peito. Não era raiva ainda. Era algo mais pesado. Uma decepção funda, difícil de nomear. Isso aqui pode dar problema sério, eu disse. No meu nome, ela finalmente me encarou. Você não vai fazer nada, falou, num tom que não parecia um pedido. Não vai expor meu irmão. Não vai destruir a família por causa de dinheiro. Destruir a família. Olhei para ela como se estivesse vendo uma estranha. Naquele instante, alguma coisa se deslocou dentro de mim, silenciosa, mas definitiva. Juntei os papéis com cuidado e coloquei de volta no envelope. Eu só queria entender, eu disse, antes de decidir qualquer coisa. Ela se levantou rápido. Decide com calma, respondeu. Mas lembra do que está em jogo. Quando saiu do quarto, o ventilador continuou girando, indiferente. Fiquei ali, sentado, com o envelope nas mãos, sentindo um peso que não vinha do papel. Vinha da certeza incômoda de que aquela história não começava ali. E, pior ainda, que eu talvez tivesse sido o último a perceber. Fechei o envelope e coloquei de volta na gaveta, exatamente no mesmo lugar onde tinha encontrado, como se aquilo pudesse voltar a ser invisível só porque eu queria. Naquela noite, jantamos quase em silêncio. Minha esposa falava pouco, escolhendo palavras neutras demais, como quem pisa em chão molhado com medo de escorregar. Eu concordava com a cabeça, respondia com monossílabos, fingindo que estava cansado do trabalho. Era mentira. Eu estava cansado de pensar. Quando ela foi dormir, fiquei na sala com a luz apagada, só o clarão da rua, entrando pela janela. Peguei o celular e entrei no aplicativo do banco. Digitei a senha com cuidado, sentindo um desconforto estranho, como se estivesse invadindo algo que já não era totalmente meu. Fui direto ao histórico completo, anos para trás. O que eu tinha visto nos papéis era só uma parte. Ali, sem anotações, a caneta, sem intermediários, tudo ficou ainda mais claro. Transferências para contas diferentes, mas sempre ligadas ao mesmo nome. Às vezes, valores pequenos, quase discretos. Às vezes, quantias grandes demais para serem ignoradas. Em alguns meses, mais de uma movimentação no mesmo dia. Era como se alguém estivesse testando limites. E eu, sem saber, nunca tinha imposto nenhum. Fechei o aplicativo com raiva de mim mesmo. Como é que eu não tinha visto isso antes? Sempre confiei demais. Sempre achei que dentro de casa, dentro da família, não era preciso vigiar. Aquela certeza agora parecia ingênua, quase infantil. No dia seguinte, liguei para o banco durante o horário de almoço. Não falei com ninguém conhecido. Usei um tom neutro, técnico, como se estivesse apenas esclarecendo uma dúvida qualquer. Essas movimentações foram feitas com autorização presencial? Perguntei. A atendente explicou que algumas sim, outras online, outras com procuração antiga registrada anos atrás. Procuração. Meu estômago revirou. Eu lembrava daquele documento. Tinha assinado quando o pai da minha esposa ainda era vivo, numa época em que todos se ajudavam, quando facilitar parecia algo inofensivo,
Nunca tinha revogado, nunca tinha pensado nisso. E quem tem acesso hoje? Perguntei. Ela citou o nome do meu cunhado, com a naturalidade de quem lê uma informação qualquer na tela. Agradeci e desliguei. Passei o resto do dia em piloto automático. Trabalhei, respondi e-mails, participei de reuniões. Por fora, tudo normal. Por dentro, eu revisava conversas antigas, olhares, pequenas situações que agora ganhavam outro peso. Às vezes em que ele parecia confortável demais falando de dinheiro. Às vezes em que minha esposa minimizava minhas preocupações financeiras. Às vezes em que eu sentia que algo estava fora do lugar, mas preferia não cutucar. À noite, tentei puxar o assunto de novo, com cuidado. Você lembra daquela procuração antiga? Perguntei, enquanto ela lavava a louça. Ela parou por um segundo, depois continuou. Lembro. Ela ainda está ativa. E daí? Respondeu. Foi você que assinou. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Eu assinei confiando, falei. Não para isso. Ela virou-se, secando as mãos no pano com força. Fernando, você está exagerando. O Marcos nunca faria nada para te prejudicar. Se usou a conta, foi por necessidade. Ele sempre pagou as próprias coisas. Eu quase ri, não de humor, de incredulidade. Com o meu nome, respondi, com o meu risco. Ela cruzou os braços. Você quer o quê? Que eu fique contra o meu irmão? Que eu trate ele como um criminoso? Criminoso. Ninguém tinha usado essa palavra, ainda. Eu quero entender até onde isso vai, falei. Quero saber a verdade inteira. Ela desviou o olhar. Às vezes, saber demais só machuca, disse. A gente tem uma vida construída, Fernando. Não joga isso fora. Foi ali que eu percebi que, para ela, a prioridade não era esclarecer, era preservar, mesmo que isso significasse que eu tivesse que engolir mais uma coisa. Nos dias seguintes, comecei a observar mais, prestar atenção em detalhes que antes eu ignorava. O celular dela sempre virado para baixo, as mensagens apagadas rápido demais, o jeito defensivo quando o nome do irmão surgia em qualquer conversa. Eu tentava me convencer de que estava paranoico, que aquilo tudo tinha uma explicação simples, que família não faz esse tipo de coisa. Mas então veio o jantar de domingo. Na casa da minha sogra, mesa cheia, risadas altas, aquele clima forçado de normalidade. Meu cunhado chegou atrasado, como sempre, e sentou à mesa com a tranquilidade de quem não deve nada a ninguém. Em algum momento, começou a falar de um investimento novo, de um negócio que finalmente ia dar retorno. Enquanto ele falava, gesticulando demais, eu só conseguia pensar nos números que tinha visto, nos valores, nos riscos, em como aquele dinheiro não era dele. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Foi rápido, mas naquele instante, eu tive certeza de uma coisa. Ele sabia que eu sabia, não tudo talvez, mas o suficiente. Sorriu para mim logo depois, um sorriso largo, confiante. E aí, cunhado, tudo certo? Perguntou. Tudo, respondi, por enquanto. Ele riu, achando que era brincadeira. Eu não estava brincando. Voltei para casa naquela noite com a cabeça pesada. Deitei ao lado da minha esposa, ouvindo a respiração dela ficar lenta, regular. Pensei em tudo que eu ainda não tinha dito, em tudo que estava sendo empurrado para debaixo do tapete em nome de uma paz que já não existia. Fechei os olhos com uma sensação clara, incômoda, impossível de ignorar. Eu estava sozinho naquela história. E quanto mais eu fingisse que não via, mais fundo eu seria puxado para algo que já tinha passado. Do limite havia muito tempo. Abri o aplicativo do banco, de novo naquela madrugada, não porque eu esperasse encontrar algo diferente, mas porque precisava confirmar que aquilo tudo não era fruto da minha cabeça. Às 3 da manhã, com a casa em silêncio e o corpo cansado, os números pareciam ainda mais cruéis, frios, exatos. Não discutiam comigo, apenas estavam lá.
Foi quando vi uma transferência que não aparecia nos extratos impressos, um valor alto, recente, feito 2 dias antes de eu encontrar o envelope. O destinatário não era uma empresa nem uma conta comum. Era uma conta recém-aberta, vinculada a um CNPJ provisório. O CNPJ estava no nome de quem eu já esperava, Marcos. Naquele instante, a dúvida acabou. Não havia mais espaço para interpretação generosa, nem para explicações improvisadas. Aquilo não era desorganização financeira, não era favor, não era necessidade temporária. Era um esquema e vinha acontecendo sob o meu nome. Levantei da cama devagar para não acordar minha esposa. Fui até a sala, sentei no sofá e fiquei ali, olhando para a parede, sentindo algo estranho crescer no peito. Não era só raiva, era humilhação. A sensação de ter sido usado como um instrumento, como uma coisa útil, silenciosa, descartável. No dia seguinte, liguei para o banco e marquei um atendimento presencial. Disse que precisava revisar poderes antigos e movimentações atípicas. Nada de acusação. Ainda não. À tarde, sentei diante de um gerente mais jovem do que eu, com um sorriso treinado e uma pasta bem organizada. Ele me mostrou tudo com calma. Datas, autorizações, registros digitais. Em algum momento apontou para a tela. Essas operações foram feitas com a procuração ativa, explicou. Tecnicamente, estão dentro do que foi autorizado. Tecnicamente, repeti. Ele me olhou com cuidado, como quem mede o peso das palavras. Fora da técnica, continuou. O volume e a frequência são incomuns. Se o senhor desejar, pode revogar a procuração imediatamente e abrir um procedimento interno de apuração. Procedimento. Apuração. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Se eu fizer isso, perguntei, o que acontece? O banco comunica. Dependendo do caso, outras instâncias também podem ser acionadas. Saí de lá com a sensação de estar parado, diante de uma bifurcação que não tinha placa. Nenhum caminho parecia seguro, apenas necessário. À noite, chamei minha esposa para conversar. Não na cozinha, não no quarto, na sala. Queria distância física suficiente para conseguir respirar. Coloquei o celular sobre a mesa e abri os dados da conta. Mostrei a transferência, o CNPJ, o nome. Ela empalideceu. Você foi ao banco? Perguntou, em vez de qualquer outra coisa. Fui, respondi, e agora eu sei tudo. Ela sentou devagar, como se as pernas não obedecessem. Fernando, escuta. Não, interrompi. Agora é a minha vez. Expliquei o que o gerente tinha dito, o que estava registrado, o risco real. Falei da possibilidade de apuração de consequências legais. Não levantei a voz. Não precisei. Há quanto tempo você sabe que ele abriu empresa usando meu nome como suporte? Perguntei. Ela começou a chorar. Um choro silencioso, contido, que parecia mais culpa do que tristeza. Ele me pediu ajuda, disse. Disse que era só para começar, que depois ia transferir tudo. Eu não achei que fosse assim. Assim como? Perguntei. Como crime? Ela fechou os olhos. Você não entende, respondeu. Ele sempre foi impulsivo. Se a família não ajuda, quem ajuda? Ali algo se quebrou de vez. E eu sou o que nessa história? Perguntei. Família ou ferramenta? Ela não respondeu. No dia seguinte, Marcos apareceu em casa sem avisar. Senti o cheiro do perfume dele antes mesmo de ouvir a voz. Entrou sorrindo, tentando parecer à vontade. Cunhado, precisamos conversar, disse, como se fosse ele quem tivesse algo a resolver. Fechei a porta atrás dele. Precisamos, respondi. Senta. Mostrei os extratos, um por um. Não dramatizei, não acusei, apenas esperei. Ele perdeu o sorriso aos poucos. Tentou negar no começo, depois minimizar, depois mudar de assunto. Quando percebeu que não funcionava, suspirou fundo e recostou no sofá.
Tá bom, disse. Eu exagerei. Mas não foi por mal. Quanto? Perguntei. O quê? Quanto você tirou usando meu nome? Ele desviou o olhar. Não sei de cabeça. Então sabe que foi muito, respondi. Houve um silêncio pesado. Ele passou a mão no rosto. Eu ia devolver, disse. Juro, só precisava de tempo. Olhei para aquele homem que eu conhecia havia quase 2 décadas, que frequentava a minha casa, que sentava à minha mesa. Você me colocou em risco, falei. Sabia disso? A gente resolve isso, respondeu rápido. Não precisa envolver banco, polícia, nada disso. Somos família, família, de novo. Você sabia que isso podia acabar comigo? Insisti. Ele deu de ombros, cansado. Não acabou, disse. Ainda. Essa palavra ficou. Minha esposa entrou na sala naquele momento. Olhou para nós dois, para os papéis, para o clima pesado. Por favor, disse ela, não faz isso virar uma coisa maior. Maior. Como se já não fosse grande o suficiente. Ali eu entendi tudo, não só o que eles tinham feito, mas o que esperavam que eu fizesse agora. Esperavam silêncio. Esperavam que eu engolisse mais uma vez, em nome de um equilíbrio que só existia porque eu sustentava. Levantei e recolhi os papéis. Eu vou pensar, disse. Mas uma coisa acabou hoje. O quê? Perguntou Marcos. Olhei para ele, depois para minha esposa. A certeza de que eu posso confiar. Fui para o quarto e tranquei a porta. Sentei na beira da cama, com o telefone na mão. Bastava um clique para revogar a procuração. Bastava outro para iniciar o procedimento. Eu ainda não fiz nada. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu não dormi como um homem enganado. Dormir já não era possível. Acordei com o celular vibrando sem parar. Era um pouco mais de 6 da manhã. Não era o despertador. Eram mensagens. Muitas. O grupo da família da minha esposa, aquele que eu quase nunca abria, estava em ebulição. Rolei a tela ainda deitado. Meu nome aparecia repetido em áudios curtos, textos atravessados, perguntas que não eram perguntas de verdade. Fernando, precisamos conversar. Isso saiu do controle. Você não pode fazer isso com o Marcos. Pensa na tua esposa. Levantei devagar, com a cabeça pesada. Minha esposa já não estava na cama. Ouvi barulho na cozinha, voz baixa ao telefone, choro contido. Aquilo tudo já tinha escapado do nosso quarto, da nossa casa. Agora era assunto coletivo. Quando entrei na cozinha, ela desligou rápido. Estão todos desesperados, disse, sem me olhar. O Marcos contou que você está pensando em denunciar. Pensando, respondi. Ainda. Ela passou a mão no rosto. Você não imagina o que isso vai causar. Eu imagino, falei. Só que ninguém imaginou o que causaria para mim. Ela abriu a boca para responder, mas o celular tocou de novo. Dessa vez, atendi antes que ela pudesse impedir. Era o meu sogro. A voz dele vinha diferente, mais dura do que eu estava acostumado. Fernando, precisamos resolver isso como homens, disse. O que está acontecendo está envergonhando a família. Envergonhando a família, não preocupando, não machucando, envergonhando. Eu fui usado, respondi. Meu nome, meu CPF, minha conta. Ninguém nega isso, ele disse. Mas levar isso adiante vai destruir tudo. Você sabe como essas coisas funcionam. Depois que entra em banco, advogado, justiça, não tem volta. Olhei para minha esposa. Ela estava encostada na pia, os olhos marejados, balançando a cabeça levemente, como se pedisse silêncio. E o que vocês esperam de mim? Perguntei. Houve um silêncio curto do outro lado. Que você segure, respondeu ele. Que resolva em casa. O Marcos vai dar um jeito. Dar um jeito quando? Perguntei. Logo, disse. Ele prometeu. Promessas. Sempre elas. Desliguei sem discutir. Não por educação. Por cansaço. Antes das 9 da manhã,
Recebi uma ligação do trabalho. O diretor financeiro pediu para falar comigo assim que possível. Não usou o tom de sempre. Estava cuidadoso demais. Entrei na sala dele 1 hora depois. Porta fechada, conversa curta. Recebemos uma consulta informal do banco, ele disse. Nada oficial ainda, mas envolve o seu nome. Senti o estômago afundar. Não é acusação, continuou. Mas enquanto isso não se esclarece, precisamos te afastar temporariamente de decisões financeiras. Afastar. Temporariamente. Palavras bonitas para algo que me atingiu como um soco. Você sabe quem eu sou aqui, falei. Eu sei, respondeu ele. Justamente por isso estou sendo transparente. Saí dali com a sensação de que o chão estava se movendo sob meus pés. Não era mais só família, era trabalho, reputação. Anos construídos com cuidado. À tarde, meu advogado ligou. Eu tinha marcado aquela conversa 2 dias antes, sem contar a ninguém. Fernando, o cenário é delicado, ele disse. Do jeito que está, você é vítima. Mas, se continuar permitindo, pode virar cúmplice por omissão. Essa frase ficou cravada. Cúmplice. E a família? Perguntei quase num reflexo. A justiça não reconhece laços emocionais, respondeu. Só fatos. Quando desliguei, minha esposa estava sentada no sofá, cercada de lenços, o rosto inchado. Ao me ver, levantou num pulo. Eles estão dizendo que você quer destruir o Marcos, falou. Que você quer acabar com a vida dele. Ele acabou com a minha tranquilidade, respondi. Você vai acabar com o nosso casamento, disse ela, a voz falhando. É isso que você quer? Aquela pergunta veio carregada de algo que eu não esperava. Não era medo, era acusação. Eu quero sobreviver a isso inteiro, falei. Só isso. Ela balançou a cabeça, como se não me reconhecesse mais. Você mudou, disse. Talvez, ou talvez eu só tivesse parado de fingir. Naquela noite, o Marcos me mandou um áudio longo. A voz dele estava diferente, menos confiante, mais urgente. Disse que estava sendo pressionado por credores, que se isso viesse à tona, ele não teria saída, que poderia fazer uma besteira. Usou essas palavras. Aquilo me gelou. Logo depois, uma mensagem da minha sogra. Pelo amor de Deus, Fernando, não carrega isso na tua consciência. Fiquei sentado no escuro da sala, ouvindo o relógio da parede marcar o tempo. Cada segundo parecia pesar mais. Eu tinha 2 forças me puxando. De um lado, a verdade, dura, fria, mas clara. Do outro, a culpa que não era minha, mas que tentavam colocar nos meus ombros. Peguei o celular. Abri o aplicativo do banco. A opção de revogar a procuração estava ali. Um botão simples, sem drama, sem aviso sonoro. Antes de apertar, uma última mensagem chegou da minha esposa. Se você fizer isso, nada vai ser como antes. Ela tinha razão, mas nada já era como antes. Apertei o botão. Não houve som. Não houve aviso dramático. A tela apenas confirmou. Procuração revogada com sucesso. Fiquei olhando para aquilo por alguns segundos, esperando sentir alguma coisa específica. Alívio, culpa, medo. Não veio nada de imediato. Só um vazio estranho, como quando a gente fecha uma porta, sabendo que não tem mais chave do outro lado. Levantei do sofá e fui até a janela. A rua estava quase deserta, um poste piscava, intermitente, e por um instante eu invejei aquela luz defeituosa. Ela falhava sem ter que se explicar para ninguém. Meu celular começou a vibrar quase imediatamente. Primeiro o Marcos. Ignorei. Depois minha sogra. Ignorei. Em seguida, minha esposa. Atendi. Você fez, né? Ela disse, sem rodeios. Fiz. Do outro lado, silêncio. Um silêncio pesado, carregado de respiração irregular. Você não podia ter feito isso sem falar comigo, ela disse por fim. Eu falei, respondi. Muitas vezes, você só não quis ouvir. Ela começou a chorar.
Não aquele choro contido dos últimos dias. Era um choro solto, desorganizado, como se algo tivesse finalmente cedido. Ele está desesperado, Fernando, disse. Disse que o banco bloqueou movimentações, que os credores estão ligando, que você acabou com tudo. Fechei os olhos. Não fui eu que criei isso, respondi. Só parei de sustentar. Você podia ter esperado, insistiu. Podia ter dado mais tempo. Mais tempo para quê? Perguntei. Para virar cúmplice? Ela não respondeu. Na manhã seguinte, não fui trabalhar. Liguei dizendo que precisava resolver assuntos pessoais. Não menti. Passei horas sentado à mesa da cozinha, olhando para a mesma superfície onde, por anos, fizemos planos, pagamos contas, comemoramos datas. Agora, parecia um lugar estranho, quase hostil. Por volta do meio-dia, meu advogado ligou. O banco abriu procedimento interno, disse. É padrão. Você fez o certo ao revogar. Agora precisamos documentar tudo. E o resto? Perguntei. O resto vai vir, respondeu. E não vai ser confortável. Desliguei com aquela frase martelando na cabeça. À tarde, minha esposa saiu sem dizer para onde ia. Voltou horas depois com os olhos vermelhos e uma rigidez no corpo que eu conhecia bem. Era o jeito dela quando já tinha tomado uma decisão. Falei com o Marcos, disse. Ele disse que se você não ajudar, ele não sabe o que pode acontecer. Ajudar como? Perguntei. Assumindo parte da culpa, respondeu. Dizendo que você sabia, que concordou. Eu ri. Um riso curto, sem humor. Então agora querem que eu minta, falei. Além de tudo. É para salvar a família, ela disse. Às vezes alguém precisa se sacrificar. Olhei para ela com calma. Pela primeira vez em muito tempo, consegui enxergá-la sem o filtro da rotina, do costume, da história compartilhada. E por que esse alguém sou sempre eu? Perguntei. Ela abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Ficamos ali, um de frente para o outro, separados por uma distância pequena demais para ser física e grande demais para ser atravessada. Naquela noite, dormimos no mesmo quarto, mas não juntos. Eu virei para um lado, ela para o outro. Nenhum toque, nenhuma palavra, só o som do ventilador e pensamentos que não desligavam. De madrugada, acordei com o celular vibrando. Uma mensagem do Marcos. Texto longo, confuso, misturando culpa, raiva e desespero. No fim, uma frase que me fez sentar na cama. Se der merda, isto vai ser por tua causa. Fiquei olhando para a tela, iluminada no escuro. Não respondi. Coloquei o celular virado para baixo, como se assim pudesse silenciar também o peso daquilo. Nos dias seguintes, a casa foi ficando estranha. Não houve brigas explícitas, só afastamento. Minha pai e esposa falava o necessário, evitava meus olhos, dormia mal, eu também. O trabalho pressionava, a família pressionava. Amigos começaram a perceber que algo estava errado, mas eu não tinha energia para explicar. Como explicar que a traição não veio de fora, que o golpe mais fundo é sempre o que vem de quem conhece nossas fraquezas? Numa sexta-feira à noite, sentei sozinho na sala, luz apagada, e pensei em tudo o que eu tinha construído. Não só bens, carreira, estabilidade. Pensei na ideia de família que eu defendi por anos, mesmo quando ela me exigia silêncio demais. Não me senti herói. Não me senti vencedor. Só cansado. Minha esposa passou por mim com uma mala pequena na mão. Vou ficar uns dias na casa da minha mãe, disse. Tá, respondi. Ela parou na porta, como se esperasse algo. Um pedido, um arrependimento. Não ofereci nenhum dos dois. Eu não sei se isso tem volta, ela disse. Eu também não, respondi com honestidade. A porta se fechou atrás dela com um clique seco. Não foi um estrondo, não foi dramático. Foi definitivo o suficiente. Fiquei ali sentado por muito tempo, sentindo o peso do silêncio ocupar os espaços da casa.
Pensei no que ainda viria: processos, acusações, talvez perdas maiores. Pensei também na possibilidade de, mesmo fazendo o certo, pagar um preço alto demais. Não sei como isso vai terminar. Não sei quem vai ficar, quem vai sair, quem vai me culpar quando a poeira baixar. Só sei que cruzar aquela linha era inevitável e que depois que a gente para de aceitar ser usado, o mundo inteiro parece se voltar contra a gente. Apaguei a luz da sala e fui para o quarto vazio. Na escuridão, uma certeza incômoda se impôs, sem consolo nenhum. A verdade não liberta imediatamente. Às vezes ela só deixa a gente sozinho com as consequências.